Olá, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre funções. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de função. Então, peguem o livro de vocês na página 204 para acompanhar a explicação. Para que você tenha ideia do conceito de função na matemática, pense na relação entre a quantidade de litros de combustível para abastecer um carro e o valor pago por esse combustível. São duas grandezas que estão relacionadas, já que o valor a ser pago vai depender da quantidade de combustível necessária para o abastecimento do carro. Vamos ver algumas outras relações. Se 1 litro de leite custa R$ 3,00, qual o valor pago para 13 litros de leite? O perímetro de um quadrado depende da medida de seus lados. Como podemos determinar a quantidade de diagonais de um polígono? Essas questões podem ser respondidas observando direta ou indiretamente um possível conceito de função. Então, função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Assim, quando afirmamos que o preço de uma corrida de táxi depende da quilometragem percorrida, duas grandezas estão relacionadas, as quais podemos expressar da seguinte maneira: o valor em reais definido em função da quilometragem percorrida, se considerarmos apenas as duas grandezas. A relação entre duas grandezas pode ser representada por meio de uma fórmula, também chamada de lei de formação da função. Vamos voltar ao exemplo da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Essa figura é um octógono, ou seja, ela tem 8 lados. Esta fórmula, S, que é igual a n menos 2 vezes 180, é uma lei de formação da função, ou a relação de dependência entre as grandezas S e n. Essa relação pode ser interpretada como a soma S das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo depende do número n de lados desse polígono. Ou seja, S é uma função da variável n. Assim, com essa fórmula, com essa lei de formação, nós conseguimos encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, independente do número de lados. Vamos ver esse exemplo. O comprimento de uma circunferência depende da medida do raio, isto é, o comprimento é a função da medida do raio. Essa relação entre as duas grandezas pode ser representada por uma fórmula matemática, considerando C o comprimento da circunferência e R a medida do raio, nós temos a fórmula C igual a 2πr. Então, qualquer valor que nós colocarmos para o raio, para o R, nós vamos descobrir o comprimento da circunferência. Como, por exemplo, se o raio for igual a 4, o comprimento da circunferência vai ser 8π. Se o raio for igual a 1, o comprimento da circunferência vai ser 2π. Neste segundo exemplo, nós temos: o professor fez uma brincadeira em sala de aula, na qual dizia um número e cada aluno tinha que triplicar o número e em seguida subtrair 10, e então dizer o número resultante. Note que o número resultante depende do número que o professor diz. Assim, podemos afirmar que o resultado é uma função do número dito pelo professor. Vamos ver nesse quadro. Se o professor disser 20, o aluno terá que fazer 3 vezes 20 menos 10. Então, 3 vezes 20, 60. 60 menos 10, 50. Esse é o resultado que o aluno vai ter que dizer ao professor. Então, todo número que o aluno disser, ele vai ter que fazer 3 vezes o número que nós podemos chamar de x menos 10. Essa, então, será a lei de formação da função, 3x menos 10. O quadro que nós vimos pode ser representado por meio de um diagrama formado pelos conjuntos A e B, sendo A o conjunto dos números ditos pelo professor e B o conjunto dos números corretos respondidos pelos alunos. Então, nós podemos fazer a representação do diagrama dessa forma: ligando por setas os resultados. O número dito pelo professor vai ser ligado ao resultado dito pelo aluno. Essa representação do diagrama nós podemos falar como f, que significa função. Então, vai ser f é uma função de A em B. Essa escrita f, A, setinha B, é a representação da função. Então, nós falamos f é uma função de A em B.
Voltando ao segundo exemplo, vamos representar por y o número respondido pelo aluno quando o número dito pelo professor for x. Então, para cada valor x dito pelo professor, haverá em correspondência um único valor correto y para a resposta dada pelo aluno. Dizemos que y é uma função de x e escrevemos dessa forma: y é igual à função de x. Nós lemos assim: y é uma função de x ou y depende de x. Dessa forma, podemos também escrever a lei de formação da função como y, que é igual a f de x, que é igual a 3x menos 10. Então, nessa função, aquele quadro de valores também pode ser escrito dessa forma: y, que é igual o valor de x, nós colocamos dentro do parênteses, f de x. O que isso significa? Significa que nós vamos substituir no lugar do x o valor que está dentro do parênteses, que no caso é o 20. Então, vai ficar 3 vezes 20 menos 10. E nós acharemos o resultado, o y, que vai ser igual a 50. Então, para x igual a 20, o y vai ser igual a 50. Nessa função, y é a variável dependente, enquanto x é a variável independente, porque o valor de y depende do valor atribuído a x. Agora vocês farão os exercícios do livro da página 207 e 208. Beijos!